Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano, tá? Aqui eu vou abordar primeiro Maquiavel, né? Maquiavel e o seu famoso livro O Príncipe. O Príncipe está colocado entre os 5 mais traduzidos e mais lidos. É o livro de cabeceira de grandes personagens. É meu livro de cabeceira, né? Que eu gosto sempre de estar lendo e relendo o Príncipe em novos contextos, novas realidades, que ele nos traz informações muito importantes. E após a sua publicação, no início do século XVI, ele se transforma num livro maldito. E não tem nada melhor do que fazer a propaganda de alguma coisa do que proibi-la, né? Proibi-la, persegui-la, porque isso desperta curiosidade, né? E há várias traduções desse livro O Príncipe que, dentro de uma política editorial, né, quer dizer, vender já é o mercado, né? Quer dizer, publica várias versões, não do conteúdo do Príncipe, mas apresentado por Napoleão, anotado por Napoleão, pela Catarina de Médici. Então tem várias edições que são assim, as centenas do Príncipe. Mas vocês podem encontrar esse um livrinho pequenininho, né, quase que um livro de bolso, a R$10, que facilita o acesso a esse livro, ao conteúdo desse livro, né? Sobre essa questão que eu estou dizendo para vocês aqui, da maldição que foi atribuída ao livro, né? Eu, quando estava ministrando a disciplina Teoria Política, na PUC, né, no curso de Direito, estava lá explicando Maquiavel, falando sobre ele. Quando terminamos a aula, uma aluna, muito boa aluna, muito atenta, estudiosa, chegou e me perguntou aonde é que ela poderia encontrar a melhor edição em português do livro O Príncipe. Aí eu disse para ela, falei, olha, o importante é o conteúdo do livro, não é? Então, em geral, os livros, as publicações que tem por aí, ela atende às nossas necessidades. Aí ela insistiu, professor, eu gostaria da melhor. E ela ficou insistente, né? Eu respondi para ela novamente, ela insistiu. E aí me despertou a minha curiosidade, né? Porque já tinha indicado, eu tinha mandado por internet, né, esse livro para eles, porque tem também na internet em grande número, não é? Aí eu perguntei a ela, mas por que você está interessada na melhor tradução, na melhor edição do O Príncipe? Aí ela falou, não, professor, é porque eu estava na sala, na aula passada, quando o senhor pediu para a gente ler O Príncipe, estava lendo O Príncipe, a minha mãe passou, olhou que eu estava estudando. E aí ela chegou, aproximou-se e queria saber o que eu estava lendo. E quando ela viu que era O Príncipe, ela falou, minha filha, você não pode nem pegar nesse livro, esse livro é maldito. Você não pode ler esse livro, que esse livro tem um conteúdo demoníaco, né? Então esse aí é um fato. E tem uma série de outros, né, que eu poderia citar, mas pela questão do tempo eu não vou me deter nisso, né? É uma demonstração de que esse livro continua maldito. Por exemplo, quantos de vocês já leram O Príncipe? Quantos de vocês leram O Príncipe e não entenderam ele apenas a partir de uma história das lutas e das ideias políticas, principalmente das lutas políticas, e sim como um livro que traz conhecimento para que nós possamos situar e entender a realidade que vivemos? Essa pergunta fica com vocês, só para demonstrar aqui de que é um livro famoso, está entre os 5 mais vendidos, né? Mas de uma certa forma, pelo volume da população e pelo preconceito, né, arraigado em setores da sociedade, esse livro não é lido conforme a sua fama. E aqui eu coloquei no título
Maquiavel em O Príncipe, Maquiaveliano, Maquiavelianismo e a Política como Ciência, porque esse é considerado o livro fundante da política como ciência ou da ciência política. Essa palavra maquiaveliano, não sei se vocês possivelmente já têm ouvido falar, se conhecem, não é? Mas eu chamo a atenção aqui e vou desenvolver aqui, mostrar por que eu estou colocando essa palavrinha, esse conceito aqui. Maquiavelismo, possivelmente vocês já estejam cansados de ouvir essa palavra. O que significa essa palavra para vocês? Não é? Claro que ela tem um certo entendimento que é passado de gerações após gerações. Se quisermos colocar um marco histórico aqui, não é? Em meados do século XVI, que vai surgir esse conceito, não é? Maquiavelismo, maquiavélico, não é? Então nós temos aí mais de 5 séculos que essa palavra, esse conceito é produzido e transmitido de geração para geração, não é? Esse aqui é o personagem, não é? É um desenho, né? Não havia fotografia no momento, mas havia uma certa perfeição, não é? Em desenhar, e eu queria chamar a atenção, esse desenho aqui é produto do Renascimento, é o produto de uma ruptura com aquelas concepções, com as ideias, com a organização social, política, cultural existente até então, que nós chamamos de Idade Média. Idade Média é europeia, isso ocorre na Europa, né? Não em outras partes. Nós aqui estamos sendo eurocêntricos, né? Claro que tem pensamentos em outras regiões diferenciadas, por exemplo, na Ásia, não é? Tem o confucionismo, o budismo, mas que não teve e não tem a repercussão escrita, não é? Que teve aqui no Ocidente. Então esse personagem, Maquiavel, que vocês estão vendo aí, me parece uma pessoa muito normal, não é? Hoje a gente poderia encontrar Maquiavel por aí na rua ou na sala de aula, como aluno ou como professor, não é? E não perceber que nessa cabeça aqui, não é? Tem uma genialidade, não é?